Começando mais um 4 quartos, o segundo, todo mundo na tela, somos 4 quartos, cada um no seu quarto. Na semana passada, pessoal, puxaram minha orelha, porque eu demorei a chamar a Ana. Contaram, só no terceiro minuto. Então não vou correr o risco de ser acusado aqui de misoginia. Então vamos direto para Mariana Quintanilha, que eu já conheço há uns 20 anos. Ou seja, desde a maternidade, compartilhamos maternidade. Nós somos formados na mesma faculdade, eu jornalista, ela publicitária. Quem deu certo na vida, ela está em Los Angeles. Ela já fez várias transições na carreira. Começou com eventos, mas eventos, também tem muita gente que diz que faz eventos, mas não é isso que você está pensando, não. Ela pulou para branding e agora está por dentro das startups. E ela trabalhou com os clientes assim super básicos, uma tal de Unilever, Coca-Cola, Nextel, Ambev. Esse povo fraco está começando, ela deu uma ajudinha a eles. E naquelas nomenclaturas de mundo corporativo eu não entendo nada. Então, pro bom português, ela é assim, picona em empresas fodonas, tradução aqui pro português. A última delas foi a Quinto Andar. Mari, olha, eu já plantei uma árvore, você já fez o mais difícil. Escreveu um livro, teve filho, 2 lindos, Gabriel e Estela, gêmeos de 3 anos. Tudo bem? Tudo bem, você esqueceu de mencionar que eu também sou mãe de 2 gatinhos, que deu trabalho, Tá bom, né? desculpa. Maricota e Joaquim. Desculpa. Melhor avisar. Sua pauta hoje. Obrigada pela apresentação generosa. Minha pauta hoje é pandemia. 2 sentimentos muito fortes vêm à tona: medo e esperança. O que fazemos com eles e como sentimos, né? Tá bom. A gente vai refletir sobre isso. Diogo Cavazotti, de Bogotá, jornalista como eu, mas ele é mestrando em Direitos Humanos, em Direito Internacional Humanitário. Temas caros a ele: violência, educação, desigualdade, direitos humanos e cidadania. Carinha de bom moço. Ele também vai contar pra gente como é que faz pra ter uma barba impecável. É só genética? Ou tem produtos colombianos maravilhosos que a gente desconhece e queremos saber? Diogo, tudo bem? Tudo bem, não passo nada da minha barba, sou super relapso. Obrigado pelo convite. E hoje vou falar sobre um aplicativo que o Ministério da nossa amiga Damares vai lançar, que teoricamente é para crianças e adolescentes divulgarem alguma violação que eles sofrem. Mas será que eles sabem o que é violação? Tá bom, então é sobre a amiga do Diogo, a ministra Damares, que fique claro. Chico Dudu, professor doutor, sabe tudo de política internacional, todo mundo já conhece. Ganhou fãs da galera antifascismo no programa passado, todo mundo viu. E hoje ele vai falar de coach. Só falta dizer que coach agora é fascista. Cara, não é fascista, mas o coach é o exemplo da anticiência. É por aí que eu vou. Ok, então... Coach de vida, tá? É um coach bem específico, esses coach quânticos aí. Tá bom, eu tenho uma história de coach para contar, eu vou compartilhar com vocês. Antes de rodar a vinheta, eu tenho que destacar aqui o meu status de minoria nesse grupo. Eu sou o único deste grupo que tem olho preto, o que é um absurdo. Eu sou uma minoria oprimida e fica aqui o registro, mas agora é hora de rodar a nossa vinheta. Vamos lá. Estamos de volta na tela. A gente tinha programado. O nosso rito é assim: cada um escolhe um assunto sobre o qual vai falar. E aí, só que tem assunto que se sobrepõe. E aí, isso no jornalismo é muito comum. E a gente meio que fez isso. A gente vai falar desse último caso de violência policial contra negros. A gente começa falando do caso do Jacob Blake, que é aquele cara que levou 7 tiros, negro, tomou 7 tiros, tá ferido, em estado grave no hospital. O advogado já falou que vai ser um milagre se ele voltar a andar. E a história, mais uma vez, mais um caso de violência policial, comoveu os Estados Unidos e foi motivo de manifestações em várias cidades, não só nessa cidade de Kenosha. Eu vou rodar aqui as imagens de um atirador que foi preso durante essas manifestações. Era um atirador, vamos ver a imagem. Um atirador tido como supremacista branco. Você vê aí essa confusão, e é até bom a gente ver a imagem, porque hoje está tudo sendo filmado, é bom a gente ver que a gente vê os detalhes. Ele já foi preso, ele tem um histórico de supremacista branco, já tem comentários misóginos e racistas nas redes sociais. E é curioso que eu li uma informação interessante do xerife da cidade, que recebeu ligações dessa galera armada que, para proteger a sua propriedade, ofereceu seus serviços de milícia civil.
essa imagem é muito forte. A gente optou por não mostrar a imagem original do Jacob sendo baleado pelos policiais, por um policial, mas com outros policiais ali assistindo. A família do Jacob reclama da falta de informação. O Departamento de Estado do Wisconsin pediu 30 dias para dar qualquer parecer. O promotor que está tomando conta do caso pediu a expulsão dos policiais e quer que eles sejam processados. E eu falei policiais no plural porque não foi só o que atirou. Como eu falei, tem uma galera em volta. O tema, obviamente, foi politizado. Foi tema de falas do Donald Trump e do Joe Biden. O Trump anunciou envio de militares, disse que não vai tolerar saques, incêndios, criminosos, violência. O governador do Wisconsin aceitou o envio de 500 integrantes da Guarda Nacional. O Joe Biden ligou para a família, falou que falou com a mãe e com a filha, se solidarizou, mas pediu para as pessoas conterem a violência. E a própria família condenou a violência, disse que a violência não tem nada a ver com aquilo. Acho que mais ou menos aqui pintei um cenário do que está acontecendo por lá, mais um caso de violência. Vou começar com o Diogo. Diogo, eu vi uma declaração da irmã do Jacob, que chama Letreta. Não sei como é que fala, Letrita, não sei como é que fala, talvez a Mariana possa me ensinar. Ela falou que ela quer que lembrem dele como filho, como primo, como tio e, mais importante, como ser humano. E que ela não quer pena, ela quer mudança. Você estuda direitos humanos. Direitos humanos têm uma história desde, pelo menos, a Revolução Francesa. Por que a gente não consegue emplacar esse conceito de direitos humanos? O que você acha? Porque é mais fácil, é mais rentoso aprisionar do que a gente viver numa comunidade livre, né? Mas eu acho que esses movimentos, não só dos pretos, mas também dos homossexuais, transexuais, das mulheres, etc., eles vieram para ficar. E eu acho que se não há uma mudança da sociedade de enxergar isso, vai ser realizado por meio de violência, vai ser realizado por meio de batalha, porque, infelizmente, historicamente, é só assim que as mudanças acontecem. Mari, tem uma coisa que eu já ouvi, que é muito comum, que nos Estados Unidos eles já estão pensando racismo há muito mais tempo. O que parece, desde 1900 e Martin Luther King. Pra gente é uma coisa, parece que é recente. A gente aqui no Brasil, pelo menos pra mim, no lugar que eu estou, branco e tal, ou na mídia mainstream, esse assunto é muito recente. E tem uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos, e aqui no Brasil eu já conversei com amigas minhas, e elas dizem que é comum também. A mãe de filhos pretos, e aí pode ser o filho adotado, porque não importa a relação deles. A mãe de filhos pretos tem que ter uma conversa antes. Que não é simples assim, filho, vai com Deus. Não é, vai com Deus é o filho branco. O filho negro, preto, a Ana está assistindo a gente, ela vai me corrigir qual o termo que a gente deve usar. Tem que ter uma conversa maior. Falar, meu filho, olha, se um policial te abordar, seja gentil. Meu filho, não entre numa loja com as mãos no bolso. Meu filho, leva todo o documento, não sei o quê. É um problema que, felizmente, você não vai ter que passar, né? Mas é um drama muito louco, né? Eu acho muito louco essa história. É muito louco pensar, assim, começando essa conversa dizendo, assim, como mulher branca, eu não tenho nenhum lugar de fala para falar sobre racismo, mas nos últimos tempos eu venho pensando muito sobre o privilégio branco, e como mãe muito me colocando no papel de responsável de passar a consciência desse racismo estrutural para os meus filhos, passar a consciência para eles de que eles são privilegiados como eu sou, pelo simples fato de eu ser branca. Né? Não importa, eu vim de uma família dura, que ralou pra caramba, eu sempre estudei com bolsa, mas não importa, assim, minha pele sempre me protegeu de um monte de coisas, o simples fato de eu ser branca. Então, depois que você vira mãe, você passa a ficar especialmente mais sensível a certos discursos, mãe, pai, whatever, assim. E quando as mães falam isso, assim, me dói também na alma, porque eu fico imaginando o que significa, né? Eu não sei o que é, mas eu posso imaginar o que seja. E tem uma coisa, como eu cresci perto de favela, eu sempre falava assim, branco com pressa, branco que corre está com pressa, preto que corre está fugindo da polícia. Né? Então, assim, como piada. Era falado como piada. Antigamente como piada, mas acho que assim, quando você cresce perto de favela, tem certas regras que as pessoas sabem que existem. Então, quando a polícia está na rua, você não aparece na janela.
né? Se está tendo tiroteio, você não acende a luz. Então, assim, tem um monte de regras que eu sei, algumas poucas delas por ter morado perto de favela, de comunidade, quando morei 14 anos perto de uma comunidade no Rio, Niterói, né, você sabe, já frequentou muito aquela casinha. Mas voltando ao assunto, assim, como mãe, eu imagino o que não deve ser você, principalmente quando seu filho fica adolescente, a sua filha ir para a rua, se expor, e além de todo o medo do mundo, ainda ter esse medo extra, né, do perigo extra que seu filho está exposto pelo simples fato de ter nascido com uma cor de pele, sabe? Então, para mim, isso é especialmente dolorido. Depois que eu virei mãe, então... Chico, no programa passado, quem não te conhecia, você tava com o cabelo raspado, mas estava mais raspado ainda. Ia olhar pra você, você tava com o estereótipo de um neonazista. Desculpa, você tava com esse estereótipo. Mas a gente sabe que no coração você é uma pessoa altamente alinhada com as pautas dos gays, dos negros e tudo mais. Um cara cheio de empatia, esse é o Chico Dudu. E tem uma coisa que deve te irritar também, que me irrita muito, que é a pessoa falar assim, não é só a vida dos negros que importam, todas as vidas importam. Direitos humanos para humanos direitos. Essa é a pior. Cara, você quer que eu fique puto de novo, né? Não. As pessoas não conseguem compreender que o fato de você dizer que uma vida importa, não está dizendo que as outras não importam. E, ao mesmo tempo, elas não conseguem compreender esse fato e, ao mesmo tempo, elas estão reforçando novamente o seu privilégio branco, porque acham que vão perder seu espaço. Como eu falei da outra vez, elas têm medo de perder o seu privilégio, não querem perder, continuam mantendo essa estrutura. E vai continuar mantendo, e se não houver, como o Diogo falou, e tem aquela frase bem famosa que está caindo agora, tem até uma cena da criancinha falando, sem justiça não há paz. E é isso, cara, essa violência que acontece agora não é uma violência do nada, não é uma violência sem propósito, é uma violência com propósito, com reivindicação, com pauta, com elementos que movem a sociedade. E uma série de revoluções aconteceram no tempo da história e foram elas que mudaram as condições estruturais. E assim, eu concordo com o Diogo, assim, eu não tem problema com violência, não. Tem problema quando a violência é organizada pelo Estado, é organizada por elite, é organizada por certos grupos para oprimir, para constranger, agora, quando ela é uma resposta, não vejo. A gente não pode confundir a violência do oprimido com a violência do opressor, são coisas completamente distintas. Uhum. Mas no período de campanha eleitoral lá nos Estados Unidos, o Joe Biden foi bastante... digamos, cuidadoso com as palavras, porque ele fez questão de falar, violência não, isso não é bom e tal, porque também ele não pode apoiar completamente esse movimento contra essa violência policial, porque ele também precisa de voto. Então ele tentou ser equilibrado, né? Tem ali uma decisão estratégica. O Donald Trump, a gente sabe como é que é o Donald Trump. Olha, a Ana Paris, que está assistindo a gente, ela falou assim, alguns erros de terminologia nessa nossa conversa. Eu estou fazendo uma avaliação aqui, a gente está fazendo um feedback da Ana. Alguns erros de terminologia, nada sério, falar comunidade não favela e negro não preto, tá bom? Então aqui foi a orientação da Ana. Ana, na semana que vem, acho que ela tá na semana que vem, talvez você retome e dê uma aula pra gente. Desculpa qualquer coisa, Ana, desculpa qualquer coisa, todo mundo. Posso seguir? Não, só quero fazer uma pontuação, que o Milwaukee Bucks, time da NBA, boicotou um jogo em protesto justamente contra toda a violência policial. E aí se tornou, o movimento cresceu, aí vários times da NBA foram também, times da Major League Baseball também, a WNBA, que é feminina. Então, assim, é nessas horas que eu vejo que tem luta, assim, e essas lutas que a gente tem que apoiar, e isso deveria ser massificado. Chico, e aí eu queria aproveitar e falar que isso também deve acontecer aqui no Brasil, né? Isso. Deveria acontecer isso no Brasil, porque o Brasil fica muito voltado para os movimentos que acontecem nos Estados Unidos, sendo que aqui a gente tem causas locais, aqui não, aí, tem causas locais e que as coisas não acontecem. Mari? E aproveita, deixa a Daninha para me retratar em relação à favela versus comunidade, esse vício de quem cresceu na beira de comunidade e que se chamava de beira de favela. Então é mais por isso, mas certíssimo. Favela, não. Ou não deveríamos usar. É difícil, né? A linguagem denuncia, gente. Linguagem denuncia total. Nosso privilégio, né?
Vamos lá. Eu quero seguir com a pauta, que a pauta partiu de uma conversa que eu tive com a Mariana, porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre estereótipos. Ignorante que sou, eu achei as conclusões super assim, caraca, super surpreendente, para ficar bem feia a frase, super surpreendente. Aí eu mandei mensagem para Mari, já que ela entende dessas coisas de mercado, de mundo corporativo, para saber se aquelas informações que eu tinha, que eram com base em pesquisas americanas, valiam para o Brasil também. Ela foi a primeira pessoa que eu pensei e ela confirmou tudo, então eu vou compartilhar com vocês para gente fazer um debate aqui. Que tem uma coisa que é interessante, eu não sabia disso, e quem ajudou foi um amigo nosso, o Jorge Jacó, amigo do Chico também, que ele veio apresentar esse conceito de warmth, no sentido de calor, aconchego, e competência. Que no mercado de trabalho você está sempre sendo avaliado por essa coisa do warmth e competência. Só que, para a mulher, quando ela demonstra esse warmth, esse calor, esse jeito um pouco mais cuidadoso com as pessoas, ela perde no quesito competência. E o homem não perde. Porque o homem que é competente e ainda é fofo, ele ganha. Isso porque na nossa cabeça a gente tem esses estereótipos históricos de que as pessoas que eram cuidadosas que não pensariam, seriam incompetentes. Claro que eu estou falando de estereótipo, tá, gente? É só para ficar claro. O caso mais assim, ilustrativo dessa ideia de baixa competência e muito calor humano seriam as antigas babás, que ela estava ali só para cuidar. Ninguém queria saber a opinião da babá. Então isso fica meio que povoando a nossa mente. E quem sofre mais, e aí voltando à questão do racismo, no mercado de trabalho, acabam sendo as mulheres negras, porque ela tem toda aquela ideia de que ela é boa de cuidar. Que não faz sentido nenhum, porque as pessoas são completamente diferentes. E aí foi o que eu perguntei para a Mari, e eu queria ouvir ela aqui de novo, em público. Que a mulher, sabendo disso, e ela sabe disso intuitivamente, que ela não pode ser durona. Porque os outros vão ver como durona, o que no homem é só um homem comprometido com o trabalho. Que as mulheres vão adaptar o seu discurso para não parecer durona, porque no fim das contas ela vai ser mal avaliada e ela vai ser preterida em promoções e talvez em empregos e tal. Mari, sua experiência e sua opinião sobre isso. Eu vou só levantar porque o cachorro quer sair, mas eu estou ouvindo. Acho que eu começaria dizendo, Nelson, que nem sempre é intuitiva. Na maioria das vezes é uma consciência muito forçada até. Porque a gente recebe feedbacks, né? Eu já recebi feedbacks do tipo, você deveria ser mais delicada. Chico, Diogo, Nelson, vocês já receberam algum feedback de vocês deveriam ser mais delicados na vida? Ou, você está sendo intransigente ou insubordinada. Esse é melhor, adoro. Você está sendo insubordinada. Quando, na verdade, eu estou sendo paga para dar o meu ponto de vista. A gente pode discutir, a gente pode colocar opiniões e chegar num lugar que seja melhor do que onde a gente estava inicialmente. Então, não necessariamente essa é uma consciência intuitiva. No meu caso, foi uma consciência muito forçada. Mas, assim, o que eu percebi, principalmente em cima desses feedbacks, é claro que tem um pouco da minha personalidade, né? Eu sou mais incisiva, eu falo de uma forma mais objetiva, e as pessoas, às vezes, ficam meio assim, especialmente vindo de mulheres. E na cultura brasileira, onde tudo tem que ser, né, muito calminho, muito tranquilo, muito na paz, na maioria das vezes. Mas o que eu sinto é que eu gasto muita energia, agora já está um pouco no automático, mas ao longo da minha vida profissional, eu gastei muita energia pensando no tom de voz que eu ia usar. Acho que é uma coisa que eu comentei contigo, assim, meu tom de voz hoje é muito mais pensado e muito mais calculado nas palavras. Então, eu continuo falando as mesmas coisas porque eu não me permito ser calada, mas eu, ao longo do tempo, fui desenvolvendo alguns skills de tom de voz e de como colocar as coisas para não ter resistência, pelo simples fato de eu estar colocando aquilo, sabe? Então, é isso, assim, a gente tem que, às vezes, até emular uma certa delicadeza, digamos assim, só para ser ouvida. É bem louco. Chico, tem uma situação que eu acho que é muito... Mais uma vez, vou usar... Como eu sou pobre de vocabulário, eu vou usar a palavra ilustrativo de novo. A mulher mãe solteira... Mãe solo. Mãe solo. Desculpa, já estou errado. Estado civil. Já estou errado. Ok. Uma mulher que cria seu filho sozinha, ou que cria um filho sozinha, ela pode ter uma visão positiva, neutra ou negativa. Né? Vou pensar com
com essas possibilidades. Agora, um pai que cria o filho sozinho. E quem vai achar que esse cara esse cara teve um filho aí, não planejou? Você não tem a chance de ter uma opinião negativa sobre esse cara. Não. Pelo contrário, né? Quando vê... É engraçado você falar isso, porque eu tô fazendo um curso de parentalidade positiva. Na verdade, fiz um com minha esposa. Aí agora tô fazendo um sozinho, que é quem é o pai dessa criança. E são encontros de pais. Também tem mães também, mães solos, tem inclusive pais transgêneros. É mó barato, assim. A gente fala sobre tudo e enfim, joga pra fora. E uma das coisas que a gente falou da última vez foi como existe essa ideia quando o homem assume a paternidade, é como o nego solta fé. Desculpa, olha o vocabulário errado. As pessoas soltam fogo de artifício porque o pai assumiu o lugar dele, de parentalidade. Aí agora tem essa ideia de, como é que é? Paternidade 2.0. Isso é um absurdo. Que é isso? Não tem o menor sentido. Que é isso? É o pai que assumiu o lugar de pai. que dá carinho, que dá educação, que leva. Aí eu me lembro, no início, quando eu tava com a Nina, o que aconteceu? Minha companheira que trabalha o dia inteiro. Esposa ou companheira também é péssimo. Qual é o nome? É péssimo. Mulher. É a mulher. Mulher é pior de todas. Você acha? Né, mulher. Pô, eu falo minha mulher. Minha pertence a mim. Não, eu acho melhor companheira. A esposa eu acho muito bíblico. Acho muito bíblico. Não, a esposa vem de esposar a pessoa, né? Ele vem de botar algemada. As mulheres lésbicas sempre tiveram, assim, homossexuais de forma geral, sempre tiveram que falar companheiros e companheiras para disfarçar. Agora que pode casar, eu falo uma mulher, porque é sempre o histórico. Assim. Em inglês é bom que fala partner, aí o cara pode ter, pode ser qualquer tipo, não importa o gênero, não importa, né? Deixa eu botar o título. Você quer concluir? Não, mas deixa eu só completar. Concluir. Que aí eu tava uma vez no Jardim Botânico com a minha filha, que eu fui com ela de tarde, ela vai pra creche, eu fui com ela depois, eu tava correndo com ela no carrinho. E aí, cara, as pessoas estavam me olhando, assim, algumas me olhando estranho, olha, e sempre querem dar um conselho, porque homem não tem de filha, né, de filho, e então me olhavam apontando, olha, caramba, o pai tá com ela. Aí naquele momento que bateu pra mim, cara, a Paula faz isso direto, e ninguém chega pra ela e fala, caraca, que mãe sinistra, né? Aí eu falei, cara, eu não posso ficar se recebendo esse elogio. Eu tenho que renegar esse elogio se eu quero de fato ser pai. Então, assim, só para fechar, o que para mim é um absurdo é essa ideia de pai 2.0, que o cara está simplesmente assumindo a posição dele. Existe mãe 2.0? Não existe, né? É isso, que a mãe está sempre lá, sempre foi lá. Então, cara. O Fred tá participando aqui, ele mandou mensagem, ele falou, ele tá rindo com esse negócio de pai 2.0, acho que ele nunca tinha ouvido falar, e ele falou assim, antigamente, vou jogar pro Diogo, ele fala aqui, antigamente era o amigo, não era o parceiro, meu amigo, fulano tem uma amiga. Mas, Diogo, hoje a gente teve avanços nos direitos LGBT. Entre os nossos amigos, temos amigos que apresentaram amigos, lembra? Não vamos falar nomes aqui, não vamos falar nomes para não constranger essas pessoas. Diogo, você teve, obviamente, avanços de direitos da comunidade LGBTQI+, eu adoro isso. Porque só cresce. Isso é muito bom porque as pessoas vão descobrindo. Eu acho muito bom isso. Cada hora você descobre um negócio, ganha uma letra e fala assim, deal with it, sabe? É isso mesmo, eu sou essa letra e foda-se. Eu gosto muito disso. Então você teve alguns avanços. Então muitas pessoas não precisam mais ter vida dupla, né? Se você trabalhar numa profissão mais tradicional, você precisa ter vida dupla. Se você trabalhar numa coisa mais tranquila, não precisa. Eu tenho um exemplo pessoal que eu tinha uma diretora que ela achava... Isso que não faz sentido nenhum, mas as pessoas se aproveitam. Ela achava que os gays eram mais inteligentes. Então ela privilegiava os gays na escolha dela. Mas isso é claro que é num ambiente assim, de televisão, né? Que o povo acha normal estar viciado em Rivotril. É outro parâmetro de pensamento. Mas não dá para negar que teve avanço. Apesar da gente ter esses retrocessos atualmente, né, Diogo? E eu conto uma história pessoal. O meu primeiro trabalho como jornalista foi num escritório de assessoria de imprensa e eram 2 sócias, mulheres, assim, levava gente ali, E aí elas não queriam me contratar porque eu era homem. Elas queriam contratar uma mulher, porque elas falavam que as mulheres eram mais competentes. Não falaram com essas palavras, mas deixou claro isso. E aí eu falei assim, puxa, mas eu sou gay, eu tenho uma alma super feminina, será que a gente não pode tentar? Por que você não faz pro emprego, né? E aí elas me contrataram, olha, foram as melhores chefes que eu tive na minha... As melhores eu não digo, mas foram chefes que eu aprendi tudo na minha profissão.
sabe? Foram muito legais. Elas não foram as melhores. A melhor foi uma outra mulher, que inclusive é a Adriana de Cunto. Um beijo, Adriana. Mora em Londrina. Tem outra... Heteronormativo aqui, é isso mesmo? Oi? Eu sou o único heteronormativo aqui. Por enquanto, não sabemos, não põe minha mão no fogo por ninguém, não sabe nesses momentos, porque você pode ser gênero fluido, não sabemos. O não binário. Não binário, não sabemos ainda, não sabemos ótimo. ainda. O não binário é ótimo, que destrói todas as estruturas. Eu acho muito divertido, né? Eu acho muito divertido quebrar a cabeça das pessoas. É luta. Eu acho divertido. Eu trouxe outra coisa aqui pra gente debater, que é em relação ao feedback. Foi uma pesquisa feita em 2018, e publicada na Harvard Business Review, uma avaliação feita pela Academia Naval dos Estados Unidos, em que eles separaram adjetivos comuns. E assim, estudantes da Academia Naval tinham que falar de seus pares. E listar ali adjetivos que seriam... Quais foram os adjetivos? Depois foram colher os adjetivos e perceberam uma diferença nos adjetivos positivos que são usados para mulheres e homens e negativos que são usados para mulheres e homens. Eu vou rodar aqui e vou pedir o comentário de vocês. Tá aí. Então, nessa primeira tela aí, eu vou falar dos comentários positivos. Então, comentário positivo para homem, por exemplo, o homem é competente, atlético, confiável, articulado, sensato. E a mulher, o comentário positivo, o elogio seria sensível, entusiasmada e organizada, foram os adjetivos que mais apareceram. Vou pular para o negativo. Aí, o negativo. Tem lá, o homem é arrogante e irresponsável. A mulher é, olha só, fútil, fofoqueira, temperamental, indecisa e dispersa. Então esses foram os adjetivos mais levantados. Aí, só que assim, é muito cruel com a mulher, porque o que você prefere na hora de fazer um trabalho da faculdade? Você prefere uma pessoa competente e confiável, que seria o homem, ou sensível e organizada? Ou então na hora de demitir, você vai demitir o arrogante ou o fofoqueiro? Quem desestabiliza mais a empresa? Mulher só se ferra, Mariana? Ai, que pergunta difícil. Não sei se mulher só se ferra, mas se ferra muito mais que homem, com certeza, assim. Quando você vê aquele estereótipo da mulher nos 80, que usava ombreiras, que precisava ser mais agressiva, era muito para abrir caminho no mercado de trabalho, né? No mercado corporativo, que ainda é feito muito mais por homens do que mulheres, mas naquela época era quase zerado de mulheres. E aí, voltando até a história, quando você falava assim... Cara, quantas vezes você não tá mais bronca, né? Sabe aquele dia que você tá mais bronquinha, etc? Sabe, dormiu de calça jeans, dormiu de calça jeans. Dormiu de calça jeans, pior. Ai, tá naqueles dias. Ai, meu Deus. Mulher, você é uma mamífera, então, você contratou uma mamífera, né? Gente, então assim, é muito difícil. Acho que você precisa ser o dobro de competente para sobreviver. Sabe, tem que fazer muito mais concessões da sua própria personalidade, da sua própria identidade para conseguir navegar melhor no ambiente, pelo simples fato de você ser mulher, ter um X no seu cromossomo lá, entendeu? Então, acho que é isso que você falou. É claro que para as mulheres negras tem ainda um outro layer de dificuldade, que além de ser mulher, tem uma questão racial, mas para mulheres em geral, gente, não é fácil, não. Nossa, eu nunca tinha imaginado essa questão das ombreiras que você falou. E tem total sentido. Total sentido. Que é um... Elas tinham que se masculinizar para poder ter alguma relevância. É surreal, né? Os terninhos, lembram, né? Anos 80, a mulher usava terninho. Depois virou um taillé, que já era a versão melhorada do terninho. Coisa horrorosa. Não, eu lembro da Margaret Thatcher falando de taillé. E era super masculinizada. Super. E é respeitada por isso, né? É dama de ferro. Por quê? Por que tem que ser tão dura assim? Não, e tem uma coisa também que pra elogiar a mulher, você fala, nossa, que bonita. Foda-se a bonita, né? Você botar no ambiente profissional, você falar em mulher bonita. Ó, e a Ana tá comentando aqui, só pra vocês saberem, a gente faz isso aqui como se fosse ao vivo, e a Ana, o Fred, que compõem o nosso elenco, eles ficam, se eles estiverem de bobeira, nesse caso eles não tem mais o que fazer da vida, estão acompanhando a gente, estão acompanhando em tempo real e estão comentando. E tá a Ana aqui falando assim, menciona as mulheres negras trans. Mariana, mais uma camada. Não, aí, gente, aí você tá... Tô lendo mensagem. Ela falou pra falar negro. Mas aí, assim, você tá colocando mais um layer de uma total invisibilidade, né? Transgênero já é mais invisível, mas existe eu vou usar a palavra ódio, né? Um ódio muito grande em relação a mulheres trans.
E essas mulheres, hoje em dia, são praticamente invisíveis no mercado de trabalho. Eu nunca trabalhei com nenhuma pessoa trans, em nenhum momento da minha carreira. Também não. Muito menos mulheres negras trans. Então, isso aí, para mim, a gente está no passo zero, sabe? Assim, você já vê mulheres no mercado de trabalho, em posições de liderança, você vê, sim, pouquíssimas, porém, vê mulheres negras no mercado de trabalho. Mulheres trans, sim, é praticamente inexistente, sabe? Tem uma série muito boa atualmente do Netflix que se chama Pose, e que tem várias atrizes trans negras. E para demonstrar isso na prática, isso que você falou, Mariana, é assim, essa série é excelente, é elogiada pela crítica, pela imprensa, e o único ator que é indicado aos prêmios de melhor ator ou melhor atriz é um negro gay. As dezenas de atrizes negras trans nunca são indicadas aos prêmios de melhor atriz. Então é para mostrar um pouquinho. Se isso acontece na indústria do cinema, que teoricamente poderia ser uma indústria um pouco mais aberta, imagina se a gente for falar de outras áreas. Qual o nome da série? Rapidinho, que eu vou anotar. Pose. P-O-S-E. Eu terminei de ver. Na verdade, eu vou ver o último episódio hoje. Nossa, que coincidência. Muita coincidência, é muito maravilhosa. E a última coisa que eu gostaria de falar com esse assunto, né, é que, assim, também existe um lado positivo na sensibilidade que o mercado não consegue enxergar, porque são características também muito ligadas ao feminino, e até os próprios homens que às vezes têm esse lado mais arraigado, digamos assim, desenvolvido, acabam escondendo. Então, assim, também é muito bom ser sensível, é muito bom ser intuitivo, é muito bom saber lidar com pessoas num ambiente onde pessoas são tão importantes para você conseguir executar um trabalho. Então, tem duas questões aqui. Renegar ou abafar coisas que possam parecer numa mulher, ao mesmo tempo exigir isso, que é muito louco, e por outro lado não valorizar coisas que hoje o mundo, se você pensar o mundo do jeito que ele ser sensível é uma mega de uma vantagem, né? E lembrando o exemplo que eu dei, no que a diretora aqui protegia os gays, o gay pode ter, dependendo do ambiente de trabalho, pode ter essa vantagem, porque ele pode ter o melhor desse lado masculino, pode ser duro e tal, e não tem problema de mostrar sensibilidade. Mas isso eu imagino que seja exceção no escritório de advocacia. Como uma alma feminina. Como se existisse isso, né? Mais comentários aqui. O Fred tá lembrando que no Rio ele trabalhou com mulheres trans e que tinha um programa na Prefeitura do Rio chamado Damas da Noite, que eu conheço isso, que era um programa de capacitação de mulheres trans. Não eram pessoas trans, era só para mulheres trans, na época pré-Crivella, claro, né, gente? Vamos lá. Vamos para os nossos objetos. Quem não sabe, a gente sempre traz, cada um vai trazer um objeto por dia para poder mostrar para a gente aqui, no quadro Um Objeto, Uma História. Sempre tem uma história curiosa por trás de objetos. Quem quer começar? Olha, eu vou começar, Mariana, porque eu vou pegar mas eu vou começar... Eu botei no WhatsApp, não esqueçam. Mas ele vai perder a explicação, olha isso. Começar, e aí eu vou começar só dizendo que assim, Nelson falou, evitem livros para não ser uma coisa cabeça, mas eu não vou ter como não começar. Eu não consigo pensar em outra coisa que não sejam livros. Não é isso. Caco. É porque é esse livro, né? Assim, a história desse livro é o seguinte: Caco Barcelos, Rota 66, a história da polícia que mata. Um dos jornalistas que eu mais admiro, assim, tive a oportunidade, a honra de conhecer ao vivo, maravilhoso. E ele escreveu esse livro de 92, ganhou um prêmio Jabuti de 93, e é resultado de uma investigação dele de quase 20 anos, entre as décadas de 70 e 90, assim. Ele estudou mais de 3.500 casos de violência policial em São Paulo, da Rota, né, que, fazendo uma analogia, é como se fosse o BOPE, tá? Não é a mesma coisa, mas só fazendo um pouco uma analogia. E ele mostra, assim, como a grande maioria dos casos são tiros na cabeça, que quem atira na cabeça não está a fim de preservar a vida, certo? E mesmo atirando na cabeça, ou casos de 5 tiros no tórax, no coração, pulmão, e mesmo assim esses corpos eram levados, na grande maioria das vezes, para hospitais, muito provavelmente para poder limpar a cena do crime. E aí ele vai dando todos os bastidores disso. Ele tinha um estagiário que ficava na porta do IML conversando com as famílias para que iam identificar os corpos. Ele documentou isso tudo, e esse livro, assim,
é maravilhoso. Eu li em 2012, ou seja, 20 anos depois do livro ser publicado, e eu fiquei sem dormir enquanto eu li. Eu tinha pesadelos horríveis e nunca mais eu consegui ler aquela matéria, suspeitos reagiram, nunca mais eu consegui ler uma notícia dessas com essa mesma... acreditando, né? Então, eu acho que como a pauta começou com o Jacob Blake, como a gente tem discutido muito sobre violência policial, né? Acho que esse é meu objeto e essa é a minha história. Se eu não me engano, ele não saiu do país por conta desse livro? Não, foi pelo Abusado. Foi depois. Foi depois. E tem uma coisa interessante, você citou o Jacob Blake, fazendo essa ligação entre os dois assuntos. Aqui no Brasil acontece muito, eu estava lendo a imprensa americana, não fazem isso. Tentar puxar o histórico do cara que tomou o tiro. Como se isso fosse relevante. Eu estava vendo, por exemplo, que teve o assassinato. Qual foi o último de criança no Rio de Janeiro? Esqueci o nome do menino, eu odeio quando isso acontece. Mas enfim, eu vi uma entrevista ao vivo do porta-voz da PM e ele falava assim, o menino era suspeito de envolvimento com o tráfico. E que morava numa comunidade, o menino. Assim, suspeito, o que é suspeito? E de usar droga. Ele era suspeito de envolvimento com tráfico e de usar droga. Aí eu falo assim, vai na vira solta, geral usando não, mas assim, lá. mesmo se fosse, tomar um tiro pelas costas, não tem justificativa. Se ele é suspeito, o que define a reação do policial é a atitude da pessoa ali. Não é o histórico dela. Não é. Ela reagiu. Tá histórico na mão, sabendo, né? Ela reagiu. Se a pessoa reagiu, seja quem for a pessoa, você tem um protocolo de ação. Não tem nada a ver com o histórico da pessoa. Tanto que na narrativa, porque agora existem câmeras, né, gente? Então Graças as câmeras a Deus, registram o que os policiais. Se não fosse isso, provavelmente a polícia teria dito que o Jacob Blake reagiu. E que ele resistiu à prisão, ou que ele estava armado, e que ele reagiu. Como não tinha câmera para provar, era a única narrativa existente, né? A outra pessoa morreu. Então, o que eu acho que esse livro fez, na época que não existia câmeras, é mostrar esses bastidores, né? De que eram, na grande maioria das vezes, pessoas inocentes que foram mortas, assassinadas, por um sistema feito para matar. Então, esse livro realmente é incrível, assim. Necropolítica, né? Vamos para mais um objeto? Vamos fazer 2 agora e 2 mais pro final. Quem quer fazer? Vai lá, Diogo, você que levantou para mostrar o seu. Isso que o Garrone mandou 1 minuto antes. Não esqueçam os objetos. E eu esqueci. Tudo bem. Bom, eu moro aqui. Eu não sou muito de acumular coisa. Quando eu viajo, eu compro coisas para os outros. Eu nunca compro coisa para mim. Não tenho esse costume. E como eu tô aqui em Bogotá só há 1 ano e o meu apartamento é minúsculo, eu dou 4 passos para lá e 4 para lá já acabou. Aí eu trouxe essa planta que eu plantei na quarentena. E olha o tamanho que ela tá. Deixa eu encher aqui. Qual é a espécie? É uma margarida? O que é isso? É tipo uma margarida. E aí eu enchi o apartamento de planta, porque como eu sou muito sozinho aqui, elas me fazem companhia. Mas assim, Garrone, se você me permite, só nesse trajeto, nesses 4 passos que eu fiz para buscar a planta, a gente estava falando de trans negra, né, de não ter oportunidade de trabalho, etc. E aí me veio uma coisa em mente, porque assim, o Brasil é o país que mais mata trans no mundo. Só que as trans e os trans, eles não morrem só com facada, com tiro, com carro atropelado ou com mão. Eles morrem também por falta de oportunidade de trabalho, eles morrem por falta de visibilidade, eles morrem Eu conheço trans que não sai de dia na rua, porque é super maltratado, só sai à noite. Então, todas essas coisas também matam trans. Então, se você parar para pensar, assassinos de trans existem muito mais do que a gente imagina, né? Porque, enfim, era isso. Tá bom. Tá, então vamos seguir para a pauta, que eu não sei se é uma pauta mais para cima ou mais para baixo, porque a Mari fez uma coisa meio misteriosa aí. Fala o medo e a esperança em tempo de pandemia. Poderia ser um livro de autoajuda, mas não. É a pauta da Mariana Quintanilha. O que você traz pra gente? Bom, vai ser total freestyle, que eu tinha colocado os bullet points aqui no computador que parou, mas beleza. É o seguinte, pandemia, gente. O que pandemia faz? A morte bate na porta da gente coletivamente e instantaneamente. E isso faz saltar 2 sentimentos que são muito humanos e essenciais até para a vida. O medo, que sem o medo, sem o estado de alerta, a gente morre muito mais rápido, simples assim.
E a esperança, porque também sem esperança, se a gente acreditar que amanhã o sol vai subir, que a gente vai ter um dia, etc., a gente não evolui, não constrói nada. Só que esses sentimentos ficam muito evidentes quando a gente está numa pandemia. Então, primeiro, né, acho que eles se misturam, mas eu vou separar para poder falar deles. Então, o que vem no medo? Vem medo de morrer, vem medo que alguém da sua família morra. Acho que tem uma coisa muito louca nessa doença, no coronavírus, que é você não sabe o que vai acontecer se você pegar, né? Não tem... Ele pode pegar muito mal ou ele pode você estar na estatística das pessoas que se recuperam bem. Nem mas perceber, você nunca sabe, nem perceber. Tá assintomático, mas você não sabe o que vai acontecer com você. Então tem esse medo da morte. E o que a quarentena fez com os privilegiados foi tirar, assim, ó, um monte de coisa que você gostava de fazer. O seu direito de ir e vir, o direito de você acessar coisas e pessoas que você ama. E para os não privilegiados, pior ainda, tirou coisas muito básicas, como acesso a casa e comida. Uhum. Então, acho que a quarentena fez isso com a gente. Mas, ao mesmo tempo, junto com esse medo, junto com essa sensação de perda muito grande, veio uma gratidão pela vida ou até um movimento de pessoas ajudarem outras pessoas a manterem, né, essa vida. Então, a gente viu muito uma empatia surgindo lá do fundo das pessoas, né? Então, você lembra no início da quarentena, aqueles bilhetinhos das pessoas se oferecendo a ajudar os idosos do prédio. A gente viu pessoas pagando para as suas diaristas ficarem em casa, né? Os diaristas trabalhavam para elas. A gente viu um movimento de gente doando muita coisa e se organizando para dar cesta básica e produtos de limpeza para comunidades. Não sei se rolou no WhatsApp de vocês, mas no meu rolou muito. Esse é o telefone do Zé, que tem a barraca de aves na feira, o telefone do Afonso, o telefone do seu Nelson, história real, seu Nelson, floricultura, tem uma floricultura, tem quase 90 anos. Então, a gente viu muito surgindo. A gente viu as empresas pararem as produções para produzirem álcool gel, ventilador e respiradores para dar para hospitais. Eu que trabalho com marca, acompanhei muito o processo, né, com marketing, o processo das marcas se posicionando, muitas só querendo, né, surfar onda. Aparecendo no Jornal Nacional. Isso, mas muitas fazendo trabalhos relevantes com parcerias de peso, assim. Então a gente viu um monte de coisa nascendo ali. E a gente viu também uma coisa muito louca, que era assim, ai, nossa, agora o mundo puxou o freio de mão, né, tá todo mundo em casa, aí tinha também rolou pelo WhatsApp aquelas cenas de cidades, drones por cima, vazia, e agora não vai mais não tem tanta poluição, e aí Baía de Guanabara tá limpa, tartaruga circulando, aqui na Califórnia, por exemplo, até te passei essa matéria, né, se puder soltar aí. Vou botar. Tá aí, uma matéria dizendo que tem um parque aqui muito famoso na Califórnia, chama Yosemite, e dizendo que a população de ursos tinha quadruplicado no parque. Obviamente que não deu tempo dos ursos nascerem 4 vezes mais, mas eles estavam se expondo mais porque estavam se sentindo mais seguros. Até no meu próprio jardim apareceu um guaxinim. Eu falei assim, meu Deus, olha, os bichos estão pegando o mundo de volta. Só que assim, gente, durou dias, porque na sequência eu descobri que, guaxinim é tipo um gambá, que invade a casa das pessoas para comer, abrir o lixo e comer a ração de animais domésticos, porque, né, bosques não existem mais. As tartarugas, coitadas, elas estavam aparecendo porque a água, elas sempre estiveram ali, mas elas estavam só aparecendo porque a água da Baía de Guanabara estava limpa. E a Baía de Guanabara estava mais limpa, não porque houve um tratamento, né? Não. Mas porque era um fenômeno meteorológico temporário, nem a ver com a quarentena. E aí a gente foi vendo, né, as pessoas um pouco deixando de lado essa empatia, começando a retomar a vida. A gente vê os líderes dos países campeões em morte, em contaminação, Brasil e Estados Unidos, que sempre apelaram muito para o medo, né? O medo, que é o medo datado do comunismo, eu não consigo entender esse medo do comunismo, da sua bandeira não vai ser vermelha, da gente vai virar Venezuela, medo dos chineses, medo dos muçulmanos, medo dos mexicanos. Esses caras, o Trump e o Bolsonaro, que sempre apelaram para o medo do vírus, eles não têm medo, nunca tiveram, né? Assim, eu não consigo entender essa lógica, mas do vírus eles nunca tiveram medo. Eles, pelo contrário, culpavam os responsáveis, quem né, lá o ministro da Saúde, todos os líderes que colocavam a quarentena como solução para frear o vírus, né? Como, vocês estão empurrando a economia para baixo, sabendo que era uma crise inevitável, uma crise econômica inevitável. E aí, gente, depois disso, eu não sei o que aconteceu, foi meio ladeira abaixo, então para mim foi uma coisa muito...
uma série de acontecimentos muito confusos. Então, por um lado, a gente começou a ver, sei lá, denúncia do Moro, reunião ministerial, prisão do Queiroz, e fala, nossa, o impeachment tá vindo. Aí, de repente, aliado do Centrão, panos quentes, um monte de coisas, aprovação recorde, você fala, nossa, tô com medo, acho que esse negócio vai até o fim, talvez tenha reeleição. Mesma coisa, a gente estava falando sobre racismo no início, assim, o menino Miguel, o João Pedro, George Floyd, estourando um monte de protesto aqui nos Estados Unidos, discussões sobre privilégio branco e racismo estrutural no Brasil. Eu falo, caramba, as coisas vão começar a acontecer. E aí vem o Jacob Blake, vieram consistentemente várias outras notícias de pessoas negras sendo consistentemente agredidas, presas e assassinadas pela polícia. Eu falo, caramba, medo disso nunca resolver. Então, acho que esse altos e baixos me deixa meio perdida. Eu achei, por um lado, que essa empatia das pessoas fosse curar uma certa polarização que a gente estava vivendo no mundo, mas o que hoje eu vejo é um mundo ainda mais polarizado entre quem usa máscara e lava a mão e quem se aglomera em bares. E aí, meus amigos, eu acho sim que vai ter um legado positivo de como a gente se relaciona com o trabalho, um pouco como a gente se relaciona com educação, evolução na medicina. Acho que as mulheres vão usar menos sutiã, porque a gente está se dando conta de que não precisa. A gente aprendeu... Eu não tenho lugar de fala, não tenho lugar de fala. Aninha manda mensagem. Tá, mas e aí? Nessa balança aí, você tá então pesando pro ruim, é isso? Eu tô pesando pro não sei o legado. Acho que vai ter coisa boa sim. Mas eu queria ouvir de vocês um pouco, meus amigos inteligentes, me ajudem a decupar um pouco dessa história e me ajudem a ter um pouco de esperança, porque eu confesso que agora estou um pouco mais no medo do que na esperança. Vai lá. Olha, eu fico com um pouco de medo. Eu vou dar 2 exemplos para você, Mariana. Aconteceu um lance aqui esse fim de semana aí na Colômbia, não foi em Bogotá, foi numa outra cidade. Tava rolando uma festa proibida, né? E os vizinhos ligaram para a polícia e falaram, tem umas 30 pessoas aqui fazendo uma festa, o som tá muito alto e tal. A polícia chegou, eram mais de 100 pessoas dentro do lugar. Era um lugar que não tinha o preparo necessário para receber tanta gente. E quando a polícia chegou, as pessoas se assustaram. Também não ficou claro ainda o que a polícia fez lá no momento. E eles começaram a sair correndo, mas a única porta estava fechada. Assim, resumindo, 13 pessoas morreram pisoteadas nesse episódio no fim de semana aqui. Foi horrível, tem imagens assim, eu assisto, mas para sofrer. E hoje eu li num jornal, que eu sou de Curitiba, né, para quem não sabe, e em Colombo, que é uma cidade da região metropolitana, acabaram de fechar uma fábrica de álcool gel que o gel não fazia efeito, ou seja, eles vendiam gel e o gel não matava o vírus. Assim, imagina uma pessoa projetar um produto para ganhar dinheiro sabendo que aquele produto pode levar as pessoas ao risco. Eu me questiono se a gente vai sair melhor dessa quarentena ou pior. É que eu acho que eu tiro o pior e o melhor do ser humano, entendeu? Quando você vai numa situação limite, que é um pouco do que a gente está vivendo, eu acho que eu tiro o melhor e o pior, entendeu? Sei lá. Chico. Cara, cortar os pulsos, porque... Cara, eu não sei, no início, eu vou confessar que eu estava muito mais positivo, achando que ia ter mudança, ia ter transição, alguma coisa acontecer e não ia ser... sem violência, e eu também não estou preocupado se vai ser ou não vai ser com violência, alguém vai cair, mas que alguma coisa ia mudar. Agora eu já estou menos assim, pensando que alguma coisa pode vir a mudar no curto prazo. Talvez no longo prazo as pessoas parem para olhar para a história e ver o que aconteceu e ver, cara, olha o que aconteceu aqui, a gente não pode repetir, mas isso daqui, sei lá, para meu neto, minha neta, eu não sei, eu tendo a ser pessimista no dia a dia, mas otimista a longo prazo. A mesma frase que o Nelson usou outro dia que eu acho bom. Às vezes eu tenho, assim, que nem você comentou, Mari, aconteceu isso, eu fico animado, por exemplo, a coisa da luta das mulheres que foram lá, que eu falei da última vez, lá lutar, né, lá na frente do hospital. Às vezes essas lutas me animam, mas eu fico com dúvida, assim. Teve um cara, o Zizek, né, ele escreveu um texto logo quando saiu da quarentena, dizendo que tudo ia funcionar, tudo ia ficar melhor. Eu falei, gente, Zizek, você tá maluco? Você
Sabe? Você não pode chegar a dizer que o mundo vai melhorar. Logo ele que é assim, pessimista, né? E ele vai acontecer agora, vai ver a transformação. Eu falei, caraca, calma, cara. Eu tava animado. Quando eu li o texto, eu me desanimei, que era pra animar, eu fiquei desanimado. Falei, não é assim tanto, né? Enfim, eu fico com o Diogo, não tô numa dúvida, não sei o que vai acontecer. Tá bom. Esse é aquele filósofo esloveno, que eu já ouvi falar que é o Zizek. Eu não vou saber falar o nome do cara. Só a capital, se souber a capital da Eslovênia, já é muito, que é um nome complicado. Mas vamos lá. Eu tava lendo, eu faço pesquisa, um monte de coisa por ofício e tal. E tem uma ideia do brasileiro, que o brasileiro se acha gentil. O brasileiro acha que ele está preocupado com o outro. Só que você pode medir isso com método. Eu vi um ranking mundial, que é o ranking que não é de gentileza, mas é de doação. Que eu acho que dá para você medir um pouco a gentileza pelo quanto você se doa. E doação dividida em 3. É o quanto você faz trabalho voluntário, o quanto você ajuda uma caridade e o quanto você ajuda uma pessoa diretamente. Assim, no meio da rua. Ajudou uma senhora a carregar um peso. Conta ponto. Deu dinheiro para uma instituição que você acredita. Conta ponto. E fez trabalho voluntário. De forma sistemática. O Brasil estava lá embaixo. Mas a autoimagem é de que a gente é muito bom. E eu acho que a pandemia reforçou essa ideia de que o brasileiro ajuda. Eu não sei se vocês têm essa percepção. Cara, eu acho assim, eu vou pegar por outro ponto. Acho que são duas coisas, mas a principal, eu acho que essa coisa da doação, eu obviamente já fiz doação, eu trabalhei voluntariamente, trabalhei em ONG, etc e tal, mas hoje eu sou um pouco reticente quanto a isso, no sentido de que parece uma libertação de quem tem privilégio. Uhum. Rico adora a caridade, mas não quer ver mudança. Então, assim, a doação é a manutenção da estrutura que está aí. Então, eu não sei se eu me importo com essa pesquisa, porque eu acho que tem coisas muito mais importantes que a gente tem que mudar. É mudança. A gente não quer o que as pessoas doem mais, ou seja mais... Obviamente, eu quero um mundo mais gentil. Mas nesse caso tem uma autodoação, porque ajudou alguém, trabalho voluntário. E só dar os números aqui. Mas tá livrando a mente dela. Enquanto você falava, tá livrando a mente dela. Enquanto você falava, eu achei o número aqui. O Brasil está em 74º lugar. Menos da metade das pessoas ajudou um estranho. Menos de 1/4 doaram para caridade. E 15% fizeram trabalho voluntário em 1 ano. Isso é no espaço de 1 ano. Então, acho que revela um pouco de uma questão de uma falha de autoimagem do brasileiro. É uma percepção que eu tenho. Eu não sei se essa é algo que faz sentido até. O outro ponto que tem a ver com essa pesquisa, que eu acho que é o sentimento coletivista que a gente não tem. Aqui no Brasil não tem. A gente está pensando no individualista. Mas aí você é comunista, a gente entende você, é comunista, não, mas vai para Cuba. Eu nem comunista, eu sou anarquista, não sou nem comunista. Ih, conheço esse discurso. O que acontece assim... Adoro! Não, adoro. O que eu ia falar é o seguinte... Tem uma coisa no Brasil que é um pouco disso que você está falando, né? Que é que é público não é de ninguém, então eu não preciso cuidar, sabe? Assim, o outro não é muito problema meu, eu já tenho muitos meus problemas. Tem uma coisa do, mas aí eu prefiro ajudar minha mãe, que é pobre. Então, vem uma coisa do, então eu prefiro ajudar minha família, que é assim. Eu não sei se isso ressoa para vocês, assim. Eu vou seguir aqui, que senão a gente vai ficar falando. Mas só nesse ranking aí, o primeiro lugar ficava com os Estados Unidos. E o segundo ficava com Myanmar, porque você vê que não é uma questão cultural, assim, coisa completamente diferente. Em terceiro, a Nova Zelândia, só para você ver que são países bem diferentes. Nesse ranking de doação, que não é exatamente gentileza, mas é só uma coisa que eu vi aqui e queria compartilhar, feito por uma ONG britânica. Vamos pro assunto, que é o assunto da amiga, ele que falou, a amiga dele, a Damares, que é um personagem controverso, que eu acho que se não for... Não. Deixa eu concluir meu pensamento. Não, que eu acho que se não fosse o governo Bolsonaro, ela teria dificuldade de conseguir um trabalho como Bedel de escola. Porque eu vejo pra ela, você pensa assim no Bedel. Vale lembrar que quando ela foi indicada para o ministério, houve uma suspeição pelo fato dela ser pastora. Será que ela está qualificada para o trabalho ou não? Aí, o que ela fez? Lançou a carta lá do currículo que ela tinha mestrado. Aí ela tomou posse, meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Aí depois se revelou que ela não tinha o mestrado, que seguia aqueles ritos, sabe? Coisa do Lattes. O Chico sabe bem disso. Aí ela falou que era um mestrado bíblico. Ai. Né?
Então, quem mente no currículo, a gente desconfia em geral. Então, mentir no currículo eu acho muito grave. E temos aqui uma pessoa que está fazendo mestrado. Não é bíblico. É bíblico ou não, Diogo? Pelo amor de Deus. Então, tá só para saber. Então, você vai falar do aplicativo que a Damares quer fazer contra a violência, para denunciar a violência contra a criança. Quem olha assim, que ótima ideia da ministra Damares. É um aplicativo que, assim, o nome se chama Direitos Humanos Kids. Em inglês, não me pergunte por quê. Bom, segundo o Ministério, o aplicativo ele vai ser utilizado por crianças e adolescentes. Ele não foi lançado ainda, ele vai ser lançado em breve e é um canal para funcionar como um pronto-socorro. Assim, por exemplo, se você está passando por alguma situação de violação, você pode usar aquele aplicativo. Mas aí eu me pergunto, a gente tem 3 questões assim, as 2 primeiras são bem básicas, a última que é um pouco mais complicada. Primeiro, não são todos os adolescentes e jovens do Brasil que têm acesso à internet ou até um celular, né? Eu acabei de ler na Folha de São Paulo essa semana de que na periferia de São Paulo tem alunos indo em lojas, em outros lugares para conseguir ter acesso à internet. A outra questão é que, assim, hoje a gente tem o Disque 100, que é um canal para fazer denúncias relacionadas a violações de direitos humanos, não só de criança, de uma maneira geral. Tem uma média de 85 mil denúncias por ano, de acordo com os dados dos últimos anos, tá? Quer dizer, dos últimos anos mais ou menos, de 2017 e de 2018, porque em 2019 eles optaram por não divulgar os dados, os dados assim, de quantos atendimentos foram realmente resolvidos, alegaram decisão editorial. E dessas denúncias, uma média de 15% a 17% dessas denúncias que são por causa de violências contra a criança. Mas eu acho que o mais perigoso disso tudo, né, é que, assim, como que uma criança vai abrir um aplicativo, se tiver acesso a ele, e fazer uma denúncia, sendo que milhares e milhares e milhares de casos, as crianças não sabem o que é um abuso sexual, elas não sabem que estão sendo violadas. Tem um professor aqui na Colômbia, o nome dele é Luiz Miguel Bermúdez, ele é muito legal, eu converso com ele pelas redes sociais, ele é o máximo. Ele foi eleito um dos 10 melhores professores do mundo em 2018, e ele lançou um livro chamado Sexualidade Sem Papas na Língua, eu acho que só tem em espanhol. Nesse livro, ele conta que um determinado dia ele foi dar uma aula de abuso sexual para adolescentes de mais ou menos 14 anos e que no fim da aula, metade das alunas estava chorando porque só naquele momento elas tinham descoberto que haviam sido violadas. Então, como denunciar algo que você não sabe que é um crime, que você não sabe que é ruim para você? É por isso que a gente volta a falar sobre a necessidade da educação sexual nas escolas, nas famílias, de uma forma urgente. Tem muita gente que ainda acha que educação sexual, muita gente leiga, né, acha que educação sexual é ensinar a criança a fazer sexo. Evidentemente que isso não tem cabimento. Tem um movimento bem recente aí no Brasil, que é feito por umas mulheres bem interessantes. O nome do movimento se chama Causa, C-A-O-S-A. Elas têm um Instagram bem legal e nesse Instagram elas usam como comunicação o termo, como que é o termo? Eu escrevi aqui, segurança íntima. E me parece um termo bastante adequado para tirar essa ideia negativa que a educação sexual tem na cabeça de muitos pais e até de professores às vezes, viu, Garrone? Esse nome é bom, porque quem vai ser contra, né? Não dá para ser contra. A guerra... Segurança, né? Segurança vale. A guerra da nomenclatura. Chico, você tem lugar de fala, né? Já que a gente falou isso no início. Como é que você pensa em abordar, não sei se você já começou a abordar esse assunto com a sua filha, que tem quantos anos? 2,5. Como é que... Não dá ainda, né? Ainda é muito cedo. Mas como é que é a questão? Não, claro que dá. Dá? Então me explica. Não, Viu? Eu não sei de nada, gente. Isso é muito bom, porque gente com várias áreas de conhecimento fica um corrigindo o outro. É ótimo. Vai, não, Chico. eu não só áreas de vivência. De vivência, né? também. A área do pai, né? Que o meu cachorro é castrado, assim, né? É outra lógica. Ai, meu Deus. A gente vai cancelar o Nelson aí no final do Tô cancelado. Eu concordo com o Diogo sobre a maneira. A questão é a educação sexual.
Se a gente não começa com isso desde a escola, cara, por isso que eu estava falando antes, né, sobre a escola Montessori, o Waldorf, que a gente estava conversando aqui, que a gente vai colocar a nossa filha numa escola assim agora, e que tem esse tipo de educação. É educação. E assim, a gente aqui em casa, o que a gente já trata? A gente já fala, ó, Nina, boca, peito, bumbum, vulva e pênis é parte íntima. Ninguém toca. Só você. O papai e a mamãe tocam, pede licença para limpar, para trocar fralda, esse tipo de coisa, para lavar. Que legal. Mas ninguém toca. Parte íntima, ninguém toca. Então, outro dia ela chegou aqui, a gente estava brincando com ela, eu e ela, aí a gente estava implicando com ela. Mas todo mundo brincando, né? Aí ela vira assim para um lado para o outro e fala, não, meu corpo, meu jeito. Cara, ela elaborou... Ela construiu isso? Sozinha. Que ótimo. Cara, eu olhei pra Paula, quase que ela chorou, porque assim, tudo que a gente imaginar, assim, e foi uma aula pra gente, né? Que assim, a gente conversou, né, isso há muito tempo, e ela virou, não, meu corpo, meu jeito. Que lindo. Ela queria que a gente parasse de fazer cosquinha na nuca, mas obviamente 2 segundos depois ela virou, faz na nuca, né? Mas enfim, mas tá na cabeça dela. Tá na cabeça dela, mas é isso, desde pequena a gente fala, parte íntima é parte íntima. E a gente levava isso pra creche que a Nina tava, que é super ótimo, a gente levava, ó, na reunião de pais e mães. É engraçado, né? Reunião de pais, mas quem geralmente vai é a mãe. Surreal. E aí uma vez estava eu e a Paula, e aí a gente abordou. Eu e a Paula levantamos a bola. Vem cá, vai ter alguma coisa em relação à educação sexual? Ah, não sei o quê. Não. Aí uma pessoa falou assim, vai falar de sexo? Não é sexo, não é ensinar sexo, é educação sexual. Aí tinha alguns pais olhando pra gente, pô, é isso mesmo, você tem alguma informação, troca, etc e tal. Outros já olharam com aquela cara, já sabia que apertaram 17 com força. Enfim, então, sabe... Ele divide o mundo assim, gente, ele divide o mundo assim. O mundo se dividiu assim, não tem como fazer. Mas não fui eu que puxei essa pauta desse cara primeiro, não. Foi você e você. Tá bom. Fui o último a falar disso. É isso. Mas enquanto a gente falou aqui, a gente talvez tenha constrangido um pouco a Mariana, porque a Mariana concorda com a ministra Damares e ela acha que menino veste azul e menino veste rosa, não é isso? Você que tem um casal. Lógico, gente. Fiz questão de, né? Primeiro que eu nem chamo de casal, porque casal parte do princípio que tem que ser um homem ou uma mulher casada. Então, mas é difícil, casal, é difícil, né? É difícil. Se fossem 2 mulheres, também podia ser o casal. Então a nomenclatura dupla. É difícil. É minha gangue, né? Eu diria que é uma gangue. Mas assim, a gente de propósito evitou azul e rosa. Óbvio que a gente ganhou roupinha de presente, né? Mas assim, a gente não comprou, cara. A gente evitou ao máximo, a gente comprava muita roupa colorida, e os dois, né, quando eles eram mais bebês, a gente trocava muito roupa um no outro. Acho que agora eles já tem mais, cada um gosta de ter sua gavetinha, né, para eles acessarem. E rosa é uma cor feia, não é? Você não acha uma cor feia? Tem alguns tons de rosa que eu curto, assim, o rosa feio. mais pink, mas aquele rosa bebê, assim, também não curto. Mas eu tô super contigo, Chico. Aqui em casa também é assim, partes íntimas e etc. E no banho eles já sabem que eles não podem, eles tomam banho juntos, que não podem encostar um no outro. Entendeu? Então, assim, não cheguei, tô me sentindo uma péssima mãe, que nunca verbalizaram meu corpo, meu jeito. E eles são mais velhos, Tem 3 anos e 3 meses, cara. Corre atrás. Agora eles vão falar em inglês. Eles chegaram aí há pouco tempo. My body, my way. A Mariana tá aí desde março, né, Mari? Então eles vão falar desde março. Em inglês agora. Eles estão começando, E aí na escola uma coisa curiosa, que a escola não limpa aqui, nessa idade mais. Então, óbvio, né, que eles dão papel, ajudam, dão assistência, mas eles falam para a criança se limpar. E quando chega em casa, eu pergunto, vocês fizeram cocô na escola? Eles começaram a escola semana passada. Fizeram cocô? Assim, aí eu dou uma olhadinha para ver se está limpinho, sabe? Mas tem um acordo de que a escola, depois que a criança é desfraldada, não encosta. Não sei que seja uma coisa, né? A criança precisou, passou mal, teve uma dor de barriga, alguma coisa, mas em tese a escola não encosta. Assim. Mas assim, falando... Que interessante. Eu acho é um cuidado, mas também tem a coisa do puritanismo que a gente não tem aqui, que levado ao extremo me assusta um pouco. Tem uma coisa cultural também, né? De não encostar também. Mas falando da ministra Damares, eu acho que ela não tem muito crédito, acho que dentro do governo. Ela é importante como uma coisa simbólica, porque eu lembro, por exemplo, naquela fatídica reunião que a Mariana mencionou, reunião ministerial do dia 22 de abril, que foi divulgada com autorização do STF, ministro Celso de Mello, a Damares, não sei se vocês lembram, porque não importa o que a Damares fala, que ela falou assim,
que a pandemia ia passar, mas os governadores vão responder. E nós vamos pedir, inclusive, a prisão dos governadores e prefeitos. Nosso ministério vai começar a pegar pesado com os governadores e prefeitos. Pegou pesado, não aconteceu nada. Então a Damares, naquela reunião ministerial, é a Hansen tá lá, Cláudia, entendeu? Ela é meio que... É só um símbolo ali, acho que meio que não passa por cima. Ninguém ela falou que ia mandar prender, e o pessoal, ninguém falou assim, como assim? Qual é o método? Não, sai falando. Mas o cara da educação também falou, tem que prender esse cara da STF, e ninguém falou dele. Mas a Damares... Eu discordo no sentido, eu também concordo que acho que dentro da reunião ministerial, acho que ninguém presta atenção nela. Mas, cara, ela é super, hiper importante pra pauta bolsonarista puritana. Para fora do governo, ela é super importante para o público. Mensagem do Fred, que está acompanhando a gente. A Damares é a ministra mais popular, ele acompanha. Ela é mais popular, exatamente isso. Ela serve para manter a base bolsonarista aglutinada. Mas ela era Eu estava lendo uma coluna semana passada que cogitaram até colocá-la como vice nas próximas eleições. Gente, mas de tamanho poder que ela tem. Cara, mas ela é tipo uma Regina Duarte, não é? Não é assim uma coisa meio... Não, eu acho ela não é, ela é inteligente, cara. Eu digo inteligente no sentido, não que eu acho que... vou bater uma conversa com ela sobre a filosofia do mundo. Eu acho que ela é inteligente no sentido de que ela sabe muito bem o que ela tem que fazer para poder agradar uma base, para manter essa base unida. É o que faz ela ficar lá também, lá no lado do pastor. Eu acho que o lugar dela no Congresso, por exemplo, é garantido. Numa possível eleição, acabar do governo, o lugar dela é garantido. Vamos seguir? Eu acho que tem uma coisa... Encerra um comentário disso, assim, rapidinho. É que ela traz um discurso que é de uma manutenção de uma coisa que as pessoas sentiam que estava caindo, né? Do homem casado com a mulher, do menino vestido de azul. E assim, confrontar essas coisas incomoda pra caramba para a grande maioria das pessoas. Então ela vem com esse discurso, vem com essa bandeira, e aí é confortável pra caramba para as pessoas seguirem, né? Mas super concordo. Tem que falar assim, não é obrigado. Casamento gay não é obrigatório, por exemplo. Você pode casar e tal. Eu tenho uma opinião sobre casamento, que um dia eu trago pauta sobre casamento aqui, a gente vai falar... Agora é sua pauta, Chico. O Chico tá indócil. Tá. Que isso? Esqueceram de mim. O Chico vai falar por que os coaches são fascistas, é isso? Não, mas ao mesmo tempo eu acho que eu descobri por que o Fabrício Queiroz depositou R$89 mil na conta da Michelle. Por quê? Porque eu acho que ela deve ser coach. Porque coach é uma coisa muito fácil de ser. Qualquer um pode ser coach. Basta você ser fracassado no mundo, você vira coach. Meu Deus. Eu tô falando daqueles coaches da vida, não é o cara, o mentor, alguma coisa mais desse tipo. Eu tô falando desses coaches de vida, o coach quântico. Meu exemplo é o coach quântico. Explica, se alguém conhece coach quântico. Eu nem procurei muito, porque eu comecei a ficar com raiva. Mas no sentido de que a pessoa tem a capacidade de mudar. Tem um que falava, é tão surreal, tem um que fala que ele pode reprogramar o seu DNA através do Power Mind Coach. E é muito surreal que eles adoram usar a expressão em inglês, né? Mindset, approach, wallet, workflow. Aí tem um que eu achei ótimo, que usaram inclusive um dia na educação. Falaram que as pessoas precisam ter hoje um Waze Mindset. Porque o mindset do Waze funciona muito bem. Se você perde a rua, rapidamente ele recalcula. Isso era para dar um exemplo que as coisas mudam muito rápido. Ou seja, dá para exemplo que a empresa não tinha nenhum planejamento, né? As coisas mudavam muito rápido, você tinha que se adaptar muito rápido. Daí o Waze Mindset. Enfim, então assim, eu acho isso terrível, ainda mais no mundo. Eu acho que o coach é o exemplo esse coach da vida, né? Coach do sucesso. É o exemplo da materialização da anticiência. É o cara que está ali dizendo, não precisa ler de livro, você não precisa estudar, basta você ter foco, essa palavra, né, tá sempre lá, foco, ter que acordar cedo, se esforçar. Aí começa aquelas frases de efeito, o primeiro passo é a metade para o caminho do sucesso, o seu erro é pensar a curto prazo, não a longo prazo. Cara, isso me dando uma ânsia, assim, uma angústia, sabe? Tudo é força de vontade para ele, né? Tudo tem um propósito. Tem aquela mulher, aquela coach que virou e disse que no campo de concentração os judeus morreram porque não tinham um propósito de vida. Porra! Cara, eu fui para Auschwitz, eu fui para Birkenau. Vai lá, aqui para você. Não, sabe? E o Auschwitz que existe hoje é uma reconstrução, porque tudo foi destruído e tal. Sim. Então não tem aqui. É um museu mais silencioso que eu já vi na minha vida. Mas aquilo ali que é tenebroso é fake.
Sim. Imagina como é que é. O fake é tenebroso, imagina o original. Não, terrível. Para ter uma noção, os caras até destruíram as próprias câmeras de gás para quando as pessoas chegassem lá não vissem o crime que eles fizeram, né? Você sabe, a Kenhau, eles destruíram as câmeras de gás e a câmara de gás de Auschwitz é reconstruída para as pessoas verem como é que era, né? Mas enfim, aí a mulher vai e fala isso, usando como para fazer motivação. Eu tô falando desses coaches motivacionais, sabe? De vendas, de fazer sucesso, de criar empresas, não sei o quê. É muito frustrante a gente ver hoje em dia um coach ganhar uma relevância tão gigante que ele é uma relevância muitas vezes maior que um terapeuta e que um psicólogo e maior do que um professor. E aí, obviamente, cai na minha lugar de fala. Obviamente, eu fico mais puto por conta disso. Mas, assim, só para terminar, geralmente esses coaches, vocês reparem, são homens brancos, cis, heteronormativos, e estão ali e sempre falando da coisa do eu, do macho alfa, de trazer de dentro, de buscar esse seu lado mais selvagem. É sempre uma gritaria. Eu olhei uns vídeos para pesquisar, aí os caras gritando, tira o seu macho daí de dentro. Aí o outro gritava, ai, que sensual. Gente, que delícia. Então, assim, tragédia. Desculpa, tragédia. Os caras vendem uma promessa pra galera que tá perdida. Isso é uma puta de uma sacanagem, sabe? O cara tá vendendo uma promessa que em 7 passos você vai vencer na vida. Se você descobrir os segredos dos homens mais ricos do mundo. É assim que eles começam essas palestras. Esses coaches assim são terríveis. Se a gente for lembrar aqui o que o Diogo falou mais cedo, do Brasil é o lugar que mais mata pessoas trans, se você é uma mulher trans de 40 anos, seria a melhor coach do mundo, porque essa pessoa entende de sobrevivência. Essa pessoa entende sobrevivência, tem como ensinar. O que eu acho muito interessante é você ligar ao trabalho. Como se vida fosse trabalho. Se eu for bem sucedido no trabalho, aí é uma lógica meio nazista, né? O sucesso é material. O sucesso é material. É material e é dinheiro, né? Você não pode ser feliz. Voltando a Auschwitz, lá na porta de alta, trabalho liberta. É a mesma lógica. Assim, por que eu trabalho? Se eu vivesse de renda, não precisava de trabalho nenhum, pode ser uma vida plena. Se eu for rentista, não tem que ter trabalho. E como se tivesse espaço para todo mundo. Você tem coach, por exemplo, esses coaches financeiros. Como ser rico? Assim, tecnicamente... Em 8 dias. Não dá para todo mundo ser rico. Porque se todo mundo for rico, naquilo ali não é mais riqueza. Não existe. Tecnicamente, se você for milionário, tem que ter pobre, né? Para existir, é o que sempre fala. Os Estados Unidos é uma coisa maravilhosa, é um exemplo de civilização. Para existir Las Vegas, tem que ter um Camboja. Para ter aquele man de luz lá, tem que ter gente. Tem um cara descalço fabricando tênis para você correr ali chiquérrimo no Central Park, né? No próprio Estados Unidos, os homeless, né? Os sem casa é a maior população. É lá. Sim, Diogo, coach. Gente, tô fora. A única coisa de coach que eu me lembro tem um casal de youtubers famosinho aí no Brasil que lançou um livro chamado O Coach do Foda-se. Eu acho que esse é o mais adequado. Bom. Mari, você tem uma experiência diferente. Que assim, acho que o Chico começou já fazendo esse disclaimer, né? Que ele tá falando do life coach, que se chama. E que eu fiz coach corporativo e, cara, para mim foi essencial, assim. Que é um trabalho muito focado em desenvolvimento profissional que me ajudou pra caramba. Então, beijo, Monique. Então, assim, acho que existem coaches de formação séria, de pessoas que trabalham, que estudam para fazer desenvolvimento de profissionais, que é uma coisa. E tem isso que você está falando, que para mim, eu vou usar uma palavra que eu não sei se aplica para todos os life coaches, tá? Porque eu não pesquisei igual o Chico, mas quase de aproveitadores, de uma carência das pessoas, sabe? Falta, eu vou usar uma palavra em role model, em inglês, role model, né? Falta referência. Sim. Falta você olhar uma outra pessoa, tipo, se ele conseguiu chegar lá, muita gente não tem essas referências perto. E aí usa, às vezes, um pastor aproveitador, que nem todos os pastores são, mas tem aqueles que estão se aproveitando e tirando dinheiro das pessoas, tem o life coach. Beijo, Flor de Lis. Beijo. Beijo, Flor de Lis, exato. Cara, imagina se a Flor de Lis, sabe, rapidinho, só uma eu quero falar, a Flor de Lis é pastora, etc e tal. Imagina se ela fosse um casal LGBT e tivesse feito esse negócio, esse escarcel todo. Não, se fosse como é que ia ser se fosse alguém da esquerda. Se fosse alguém da esquerda. Meu Deus. Eu tô muito fuzilado essa hora. Você não generalizou. Gente, então a gente passeou por todos os assuntos. Vamos agora pro objeto. Tá faltando o meu objeto e o do Chico. Né? Chico, por favor. Eu queria agora ter trazido um objeto que fosse escandalizar o nome de Deus, mas... Um objeto, uma história. Um objeto, uma história. Vamos lá, Chico. Não, eu tava até aqui. Dá pra ver que ele tava aqui? Não dá, não. Eu sempre boto errado. Enfim. Levanta ele. Hoje eu fui mais tranquilo.
é um controle sim. de PlayStation. É porque, enfim, eu sou muito viciado em videogame. Né? Até hoje, tenho 41, mas desde sempre eu jogo e fico ali de madrugada jogando. E é muito bom, como até uma forma de terapia. Eu saio do mundo quando eu tô fazendo isso. E acho que também eu gosto muito porque quando eu era moleque, assim, eu tive Atari, mas aí naquela segunda geração... Não conheço, nunca ouvi falar. Entendo. Atari. Enfim, aí na segunda geração eu demorei muito tempo para ter. Em casa não tava sem dinheiro, não tinha dinheiro, então demorei 2 anos para ter. Então eu fiquei desesperado atrás do videogame. Acho que por isso que eu gosto tanto hoje. White people's problems! Total! Total White people's problems. Ele ficou sem videogame, coitado. 2 anos, gente. Sofreu muito, bichinho. Não, mas eu me lembro que todos os moleques tinham no prédio, cara. Ó, eu não tinha. O comentário do Fred aqui. Pai 1.9. Já perdeu 0.1 aí. Já perdeu 0.1. Não, mas eu falei que hoje ia ser menos. Tá bom, né, tá bom. Vou fazer um minuto de silêncio pro problema do Chico? Não, vamos seguir. Ó, o meu objeto, na verdade, são 2. Mas antes do objeto, quero contar uma historinha. Que assim, sabe Disney? Vocês já foram pra Disney? Não. Não? Então, enfim, Disney. Tem aqui, você entra no brinquedo, se diverte e tal, você fica encantado, aí cai numa lojinha. E aí você compra o porta-copo do Buzz Lightyear, o pendurador de crachá do Pateta, a peruca da Pocahontas, o avental do Piratas do Caribe. Aí depois você lembra que você não bebe, que você nem crachá usa, pra que serve uma peruca, e você nem cozinha. Aí comprou aquilo. E eu tenho isso em viagem, porque eu me sensibilizo com a narrativa do lugar e eu acabo comprando coisas. Você percebe aquele ambiente e acaba comprando coisas, só que eu não me arrependo, porque eu já li de gente de psicologia, assim, do comportamento, que a ideia de você ter um objeto, acho que é por isso que eu tenho tanto objeto. E talvez por isso eu fiz esse negócio do objeto da história, para poder contar a história dos meus objetos. É uma coisa meio... E eu me ferrei porque não tenho nenhum. Mas aí você inventa. Você, na Colômbia tem cada coisa, menino, depois eu te falo. Você sabe melhor que eu. E aí eu vou contar um caso que foi quando eu fui para Bósnia, que foi um dos lugares que mais gostei na vida de visitar. Sarajevo é uma cidade muito maneira, louca, muito divertida. E eu tava lá acompanhando aquela história do genocídio que teve em 94. E genocídio é um tema que me sensibiliza muito. Então, aí eu parei numa lojinha que era de mulheres que tinham ficado viúvas, que estavam lá buscando um jeito de ter renda, e para isso faziam artesanato. E aí eu comprei 2 coisas de artesanato, que é um burrinho de lã, que é esse burrinho de lã aqui, que bonitinho, fofo. Não tem sentido nenhum, mas é fofo. Eu tenho aqui, volta e meia tá no meu cenário. Parece que é dos Andes, não de Sarajevo. Não, é de Sarajevo. Parece o do Shrek. Isso aí você comprou na Disney e colocou um pano em cima. Não, é isso aqui. E o outro é isso aqui, que também é de lã, mas não é nada. Não é nada, é um cubo. Mas é bonitinho também. Com um motivo aqui que é do como é que chama, artesanato deles, e essas bolinhas aqui. Isso aqui fica na minha mesinha de cabeceira, não sei porquê. Então, objeto, uma história, objeto que não tem significado nenhum, mas tem porque me lembro dessa viagem que foi muito foda. E é isso, são os meus objetos de hoje. Não sei se faz algum sentido pra vocês, mas pra mim faz tanto sentido. Eu achei fofíssimo. Eu achei bonitinho. Porque foto eu já perdi várias. Eu não gosto de comprar caneca. Canequinha escrito o nome eu não gosto, mas esses que tem história, que é da viúva, nossa, eu teria comprado certeza. Nada meu tem esse negócio Steven não sei o que, lembrei de mim mesmo, não tenho isso. Amigos, a gente está encaminhando para o fim. Acho que a gente falou demais, porque a gente incluiu uma pauta de última hora. Mas eu acho que foi bom. Vocês se divertiram? Muito. Sim. Muitíssimo. Adorei. Então esse foi só o segundo programa do 4 Quartos. Lembrando que o vídeo da Coluna do Garrone, aquele vídeo de quartas-feiras, já está no ar. Eu falo de eleição americana e por que tem gente dentro do Partido Republicano, o Partido Donald Trump, que resolveu abandonar o Trump. Eu dou uma explicada por quê na coluna que já está no ar. Eu convido você a assistir. Vamos para as despedidas. Mariana Cantanilha, direto de Los Angeles. Sua despedida. Pessoal, adorei minha primeira participação, temas não muito leves, porém a gente conseguiu dar risada e espero encontrar vocês daqui a pouquinho. Onde? Aqui mesmo? Aqui, tá bom. Na Coluna do Garrone. Que chique. Às quintas. Que chique. Uai. É de quinta. Não, nasci no Rio, só morei em São Paulo. Eu tô em São Paulo, então é de quinta. Diogo.
Adorei participar também com vocês. Espero que o pessoal aí que está assistindo goste. E já que eu falei sobre educação sexual, se você tem filho, filha, sobrinho, neto, ganhe um tempo da sua vida lendo sobre alguma coisa sobre isso, que acho que vai te fazer muito bem e vai fazer bem para a pessoa que você está criando ou ajudando a criar. Francisco Eduardo, Chico Dudu. Não, sabe, a gente já notei até o Instagram que o Diogo passou aqui, Causo, né? Enfim, a semana que vem eu não tô, vou me dar um descanso, ficar menos estressado. Vocês vão ter uma companhia mais amável, mais sensível, né? Ai, meu Deus, acabei de ser cancelado, não sei fazer isso. Todos foram cancelados, Não, acho que eu e o Chico somos mais. Não, você é muito mais que eu sou antirracista e anarquista. Não, antirracista, gente, é questão de etiqueta. É etiqueta. Enfim, é isso. Ó, a Ana mandou mensagem aqui e falou que eu sou acumulador. Na semana que vem, eu não estarei aqui. Eu estarei aqui, mas não estarei aqui. Quem vai apresentar é o Diogo, que é jornalista como eu. Vai estar a Mari, vai estar o Fred e vai estar a Ana de volta. Tá? Nesse nosso shuffle, no nosso rodízio do 4 quartos. Quem quiser pode participar pelo chat. Por enquanto a gente está fazendo um programa gravado. Quem sabe no futuro faremos ao vivo com a participação de todos. A gente fica por aqui. Um beijo. Tchau de todo mundo. Tchau. Tchau. Tem que rodar a vinheta. Esqueci, rodando a vinheta.